Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer este mini vídeo para reforçar o conceito de molaridade. Na verdade, fortalecer o conceito de mol, né? Que eu acho que é uma coisa que os alunos têm muita dificuldade no geral. É difícil mesmo, é um número absurdo, né? Você pensar que um mol é 6 vezes 10, aproximado, tá, gente? O correto seria 6,0, 3 e etc, que vai uns numerinhos aí, né? Mas aproximadamente 6 vezes 10 é 23 partículas, né? Então, isso é um pouquinho difícil de compreender, porque é um número absurdo, a gente não tem um conhecimento de um número assim, né? Então, eu vou tentar, a partir desse micro vídeo que eu falei aqui, explicar um pouco sobre molaridade, explorando o conceito de mol, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui, um, uma analogiazinha para variar, né? Para ver se fica mais fácil de vocês compreenderem, né? Então aqui eu tentei fazer um chassi de um carro e aí eu estou montando um carro, né? Que é um carro, falta colocar as rodinhas nele, né? E aí, assim que eu fizer isso, eu vou ter o carro com as rodas. Deixa eu desenhar aqui para ficar. Você pode estar aí acelerando esse processo aí no seu computador. Deixa eu mostrar aqui no carro, são 4 rodinhas, né? Pronto. Então, por exemplo, a ideia de usar o mol é uma unidade de medida de matéria, de quantidade de matéria. Só que essa matéria, você pode pensar, mas massa também é. Sim, massa é. Só que nesse caso, a gente está falando de matéria muito pequena, partículas, tá? Não sei se vocês lembram, mas eu falei assim, né? Quando você vai comprar glitter, lantejoula, você não compra por unidade, você compra por uma massa, né? Por um potinho, uma porção. O mol é a porção útil para o químico, né? Igual quando você fala assim, uma dúzia são 12, e aí a gente geralmente compra ovos em dúzias, né? Folhas em resmas, né? Que é a quantidade de 500 folhas. Então, na química, a unidade de medida, né, usual aí pra gente vai ser o mol, que é quase a mesma coisa que esses exemplos, só que num número muito absurdo que a gente não tem muito noção do quanto ele vale mesmo, né? Tipo, o quanto esse número significa. Mas aí por que eu tô falando isso? E o que tem isso a ver com o meu desenho aqui do carrinho? Vamos supor que eu tô montando um carrinho de brinquedo, né? E esse carrinho tem, sei lá, 400 miligramas, né? E aí o fabricante fala assim, ó, você vai usar 100 miligramas de roda. Aí eu vou pensar assim, pô, não é mais fácil me falar que eu vou usar 4 rodas, né? Um carrinho com 4 rodas forma lá o brinquedo final que eu quero. E é mais ou menos isso que vai acontecer com o mol. O mol é uma unidade de medida, né, que fica mais útil para o... Então, por exemplo, ele falou que eu vou usar 100 gramas, né, 100 miligramas. Interessante isso porque eu consigo pensar, né, tá, se 4 rodas, que é o total que eu vou usar, vai dar... Se o total que eu vou usar vai dar 100 miligramas e eu tenho que usar 4, eu sei que uma roda, né, olha que desenho de roda. Ai, nossa, o André ia adorar a minha arte aqui. Tem 25 miligramas, né? Porque eu tenho que usar um chassi para 4 rodas, né? Que vai formar um carrinho de brinquedo. Então, aqui eu tenho a proporção de 1, né? Para 4 para 1. E na reação química a gente usa essas proporções, porque é mais fácil, né? É mais ou menos quando você tiver, que nem eu falei o exemplo do bolo, né? Você tá, nossa, eu usei muito esse exemplo, acho que vocês já devem estar de saco cheio, né? Mas por exemplo, se eu falo para você, usa 500 miligramas de farinha. Pô, se eu falar usa um saco de farinha, é mais fácil, né? É uma unidade de medida mais usual, né? Usa uma xícara de chá de não sei o que lá. É mais fácil do que eu falar use 500 ml, né? Então, essas unidades de medida são mais fáceis. Por exemplo, na química, né? A gente tem uma reação lá. A reação de queima do gás hidrogênio, que é uma reação que está no, acho que naquele episódio do Stone Wars do Dr. Stone. Comecei a assistir, hein, galera. Né? Então, ó, aqui tem a reação de formação da água, tá? Desenhei aqui. Se vocês observarem, ela não está balanceada. Eu tenho 2 oxigênios aqui e um só. Vou colocar 2 aqui e aí eu vou ter 2 oxigênios, só que agora eu tenho 4 hidrogênios, né, desse lado. Pronto, está balanceado. Então essa proporção é de duas moléculas dessa, ou 2 mols, para 1 mol dessa,
ou 2 moléculas, né, para 2 desse. Então aqui eu tenho a proporção disso. E o mol está dada em mols, né? E aí, o que acontece? Como eu coloquei para vocês, um mol de gás oxigênio, se você olhar lá na tabela periódica, o oxigênio tem massa 16, tá? Se eu tenho 2 átomos de oxigênio, 2 vezes 16, 32. Então, um mol de oxigênio são 32 gramas, tá? Ou a gente pode falar que a massa molar dele, esse aqui é o símbolo que eu estou usando para massa molar, tá? Vou pôr aqui para vocês assim, ó. Massa molar equivale a 32 gramas por mol. Então, por que eu estou falando tudo isso? Que molaridade vai ser só uma transformação para uma mesma forma, para uma mesma coisa que eu estou medindo, mas uma forma diferente de medir. Que nem, por exemplo, aqui eu falei, né? Ah, eu vou ter uma concentração no carro de 100 miligramas de roda, né? A cada 500 miligramas de carrinho. Né? Então, tentando já trabalhar com a ideia de concentração. Aqui, vamos supor que isso está diluído em 1 litro, né? Eu tenho 32 gramas por litro de gás oxigênio ou 1 mol. É a mesma coisa, né? Ó. E aí, quando eu falo em molaridade, vocês vão ver que o cálculo dela é muito próximo do de concentração. Em concentração, a gente fazia massa do soluto sobre volume da solução. Em molaridade, a gente vai fazer número de mols do soluto sobre o volume da solução. Ou seja, a fórmula é a mesma, só mudou esse conceito aqui, que é o que tem na massa molar. Por exemplo, aqui eu coloquei 32 gramas por mol, né? Eu posso falar também, para ficar mais fácil de vocês fazerem as contas depois, né? Que 32 gramas equivale a 1 mol. E aí, a partir disso, eu consigo transformar qualquer massa em quantidade de mols, ou qualquer quantidade de mols em massa, né? Se eu já tenho essa relação básica, eu sei quanto um vale e quanto outro vale. Quem quiser também pode usar a fórmula, que a massa molar vai ser igual. Grama é uma unidade de massa, mol é uma unidade de número de mols. Você pode usar a fórmula de massa molar. É a mesma coisa usar a fórmula ou fazer a regra de 3, tá bom, gente? Era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Eu falei que era um vídeo curto, espero que tenha ficado curto, tá bom? E espero que esse vídeo ajude vocês com o conceito de molaridade. Um beijo para vocês e até!